grande Gilbala. Hoje o meu funcionário, o professor Linhares, veio. Professor Linhares, meu amigo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a você que me acompanha através do @FCO Linhares. É nóis. Alô você, sejam todos muito bem-vindos ao programa Humanas Contextos de hoje, dia 19 de outubro de 2017. Estamos a 12 dias do Enem, meu parceiro. Você que nos acompanha aqui durante todo esse ano, seus companheiros nessa jornada Tu não vai dançar o Gilbala, que vai nos levar para esse tomar a moto, o negócio de Gilbala, né? Foi contemporâneo, foi? Foi, é meu brother, pô. Gilbala é meu brother. Gilbala é meu brother. Ainda que se parece mesmo, tava vendo Com aqui, né? certeza. Bonito, rico, inteligente e bem novinho. Bem novinho, é o novo. Pois é, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui alguns assuntos de atualidade para fazer alguns comentários interessantes, tá certo? Mas hoje na nossa ênfase, Gilbert, será a industrialização brasileira, beleza? A gente faz alguns comentários agora sobre alguns assuntos de atualidade que são inevitáveis que nós façamos esses comentários. Depois a gente centra no nosso Enem falando sobre o processo de industrialização do Brasil. Beleza? Mas antes, eu quero perguntar a você, meu parceiro, como é que está aí a tua agenda para os próximos dias? Rapaz, a agenda muito próximo do Enem, olha, né? a agenda está badalada, pessoal. E mais do que nunca, como o Linhares muito bem colocou, nós estamos a 12 dias da prova do Enem. Para a gente é um momento espetacular, sobretudo para a gente que constrói esse trabalho com lives. A galera que vem acompanhando a gente desde o início, cara, mais do que nunca, é um espetáculo para a gente estar aqui com vocês e estar celebrando, porque a prova do Enem será uma grande conquista e a gente vai junto fazer desse Enem o último Enem da sua vida. Esse é o nosso objetivo, cara. Vamos fazer uma prova linda, vamos fazer uma prova espetacular. Quero muito que você esteja fazendo a prova de Ciências Humanas e na hora que você esteja fazendo a prova, você lembre da voz do professor Linhares, lembre da voz do professor Gilbert, porque é assim que a gente constrói um resultado massa. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. Bicho, falando de agenda, sabe, tá lotado, viu, sabe cara? por que você vai ouvir a nossa voz? Porque está comprovado pela neurociência. Nós estabelecemos aqui uma relação muito próxima, mesmo estando distante, nós estamos muito próximos, porque a tecnologia ela permite isso. E essa proximidade fará com que, na hora que você estiver resolvendo as questões de ciências humanas, ciências da natureza, você escute a voz do professor Linhares, a voz do professor Gilbert, e com certeza nós vamos sussurrar algumas questões, alguns gabaritos dessa prova, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero mandar um abraço aqui pro professor Guilherme Lemos, a potência de atualidades. É cantor, o bicho é cantor. Fora, meu amigo tá professor fora. Guilherme, grande abraço, brother. É Sucesso, sempre viu? um prazer, Guilherme, ter você aqui conosco, beleza? A gente acompanha você lá no canal do professor Guilherme e a atualidade. Maratona de atualidades. Maratona de atualidades. Estourado o canal dele, viu? muito Estourado bom, o canal do muito bom. Guilherme. É sempre um prazer, Guilherme, estar aqui com você, estar aqui com o pessoal do nosso cursinho, lá o nosso maior pré-vestibular de todo o Cariri. Destaque Pré-Veste, a nossa assessoria Núcleo Destaque, todos aqui nos acompanhando, beleza? Manda ver tua agenda aí, meu parceiro. Mandar um abraço pro professor André, que nos acompanha do Tocantins. É isso mesmo, André. Aqui é educação à distância, sem distância. Vamos embora, bicho. A agenda é o seguinte, ó. Vai logo colocando aí no teu material, bota no lembrete para não esquecer. Dia 21/10 vai rolar um evento massa na internet chamado Super Humanas, tá? Professor @História com Gilbert, professor @Gusta de História, professor Gel Brasil e professor Salviano Feitosa. Nós estaremos ao vivo às 13 horas, horário de Brasília. Se você está aqui no Nordeste, a gente começa às 14 horas no horário aqui do Nordeste. Às 13 horas, horário de Brasília, a gente vai trabalhar a resolução de questões. Vamos resolver 24 questões, prevendo aquilo que vai rolar na prova do Enem, tá? É uma previsão, né? É uma previsão. Eu vou de Mandiná e mais com a bola de cristal. Acabou o curso dela, né? Muito bem. Ó, no dia 22, no dia seguinte, professor Gilbert e professor Linhares, nós estaremos onde? Dia 22, no Master Resolve de Natal. Isso, Colégio Master Natal. Galera de Natal, ó, bicho, se tu não comprou teu ingresso, corre que ainda dá tempo. Nós estaremos juntos. Professor Carlos André, professor Francisco Linhares, professor Idelfrânio, lá de Fortaleza. Potência da professor, Fortaleza, isso, potência, professor Gustavo Reis, lá do Rio Grande do Sul, José Arbex, cara, que é autor da revista Mundo, o aulão mais estourado da cidade de Natal, Master Resolve também. Estaremos lá fazendo uma previsão massa com a galera. Nunca aconteceu, tá certo? Como nunca aconteceu, o Colégio Master promovendo esse aulão. Você que não estuda ainda no Master, o Master já está com as vagas limitadas, mas está ainda recebendo matrículas, beleza? Sobretudo para o pessoal da terceira série do ensino médio. Fica lá ligado. Vamos embora. Abraço para a professora Débora Esmeraldo, que está chegando, potência lá do Juazeiro, professora de História.
dia 28 do 10, você está convidado a participar do maior aulão do Brasil, viu? Aulão que vai acontecer lá na Domus Hall, realizado pela FPB, Faculdade Internacional da Paraíba. Peraí, quando é? Dia 28, cara, domingo, sábado que vem. E as inscrições? Gratuitas. Por onde? Direto pelo site, manda o direct que eu envio para você o local onde você pode fazer o link, tá? Mas é no site da FPB. FPB, isso. Você de Mamanguape, você de Campina Grande, você de Goiânia, tem uma galera de Natal que vem para esse evento, exatamente. Tá? Seja bem-vindo, você chega aqui cedinho, passa o dia conosco, aproveita e conhece a bela cidade de João Pessoa. O maior aulão do Brasil. Vai ser quando? Okay? Sábado, dia 28 do 10. De outubro, já, próxima semana, viu? Exatamente. Esse sábado próximo, logo depois, no dia 29 do 10, que é um domingo, vai rolar um projeto espetacular do Colégio Geo, Linhares, que é o projeto Enem na Rua. Todos os professores de História da Rede Geo, mandar um abraço especial para essa galera potente aí, que compõe o GEO, que compõe a equipe de Ciências Humanas da Rede de Ensino GEO. Nós estaremos juntos, fazendo a caminhada no Centro Histórico de João Pessoa. É uma aula que a gente faz, um trabalho de educação patrimonial, e a gente vai em cima das questões de patrimônio do Enem. Sucesso total, inclusive você que é aluno do GEO, você está convidado a chamar o seu pai, chamar a sua família para que a gente possa junto conhecer um pouco do patrimônio histórico da bela João Pessoa, terceira cidade mais antiga do Brasil. Se você não a conhece, venha, estamos de braços abertos. Peraí, bicho, eu quero só mandar aqui um abraço para a professora Flávia Ferreira, nossa coordenadora de Ciências Humanas do Colégio Paraíso. Eu vou estar no Colégio Paraíso dia 1º de novembro. Colégio Paraíso, uma potência ali do Crajubá. Conheço demais, viu? Um grande abraço, sucesso para vocês. Isso. Então, dia 1º de novembro, professor Linhares, aulão de atualidades no Colégio Paraíso, em Juazeiro do Norte. Professora Flávia, o nosso abraço, nosso muito obrigado pela sua audiência. Manda ver. Excelente, vamos para frente, ó. No dia 2 de novembro, isso é uma quinta-feira, feriado, vai ter um grande encontro das ciências humanas. Meu irmão, eu esqueci na minha irá estar no grande encontro. É mesmo. De História, professor Gilbert, professor Seymour, meu grande parceiro, grande amigo, potência aí do ensino de História. Geografia, professor Francisco Linhares e quem? Professor Carlos Campos. O cara da energia positiva. Isso, Carlos Campos. Carlos Campos vai estar conosco, o professor Márcio de Filosofia. Márcio Kraus de Filosofia. Olha, eu avisei semana passada. Primeiro lote à venda com preço promocional. Corra e compre. Acabou. Já está no segundo lote. O segundo lote... Peraí, só um minutinho. Em menos de 10 dias, acabou o primeiro lote. Já entramos no segundo lote. Não deixe para comprar de última hora, porque vai acabar. São vagas limitadas mesmo, Gil. Olha, eu dou 5 dias para o segundo lote acabar, viu? Eu estou acompanhando a movimentação aqui na plataforma e no máximo 5 dias o segundo lote aumenta. Vai para o terceiro lote, tu vai querer ir para o aulão e vai pagar mais caro. É o grande encontro de humanas, dia 2 de novembro. Vai ser muito massa, diga-se de passagem. Se não souber o endereço, entra em uma das nossas manda direct que a gente mais fácil. Desenrola a parada para vocês. Dia 3 de novembro, aulão do Colégio Evolução do Miramar. Uma potência. Quem que vai estar lá? Eu e tu e eu, nós quatro? Eu, tu e eu, nós quatro, exatamente. Vamos estar lá no Colégio Evolução. Você que nos segue, que é do Evolução, será um prazer muito grande estar com vocês. Agradecer imensuravelmente o convite da escola. O Colégio Evolução, que é uma referência à educação aqui em João Pessoa, trabalha de forma espetacular com a educação infantil e tem um trabalho também muito bom no ensino médio. Então, vai ser muito massa. Um dos melhores trabalhos daqui do estado da Paraíba, viu? Verdade. No dia 4... tem um aulão da galera do GeoSeb, um mega aulão de Ciências Humanas. Vai ser um dia todinho, meu amigo, um dia todinho de aula com a equipe de Ciências Humanas, a equipe de peso, professor Gilbert, professor Rafael, professor Linhares, professor Carlos Campos, toda a galera de Ciências Humanas vai fazer um trabalho massa com vocês, vai ser durante todo o dia, tá? Professor, e depois? Depois o seguinte, vai rolar a prova de Ciências Humanas, você vai acertar as 45 questões de Ciências Humanas. Se não for para gabaritar, eu nem fazer o programa. É verdade. Vai detonar na prova, o que é que o titio Gilbert vai fazer? Vai continuar trabalhando. Eu sou horrível, né, cara? Podia passar a minha. Vai trabalhar, professor Gilbert. Mas fala, viu? Vamos estar... lá no Inove-Esp, eu vou apresentar um aulão de Ciência da Natureza que vai rolar no Inove-Esp no dia 8. E logo depois rola um bate-papo do titio Gilbert e do youtuber. E o cara que desenvolve um trabalho bem interessante aí no Instagram chamado Carlinhos Maia. Se você é fã do Carlinhos Maia, se programa dia 8, ele vai estar conosco lá no Inove-Esp, tá? E
Logo depois, no dia seguinte, no dia 9, o professor Gilbert vai dar um workshop de patrimônio histórico para a galera aí do IESP. Você que é aluno de graduação do IESP ou que é aluno de graduação de outras instituições, galera de história, galera de geografia, galera de arquitetura, galera de engenharia. Vou fazer um workshop de patrimônio histórico com a galera. Você vai ganhar um certificado. É gratuito, velho, inclusive é parte do trabalho que eu venho desenvolvendo na minha dissertação de mestrado. Eu trabalho com patrimônio histórico, eu trabalho com patrimônio histórico paraibano e o importante é a gente desenvolver um trabalho de dissertação e ao mesmo tempo não deixar guardado em casa para que eu leia, para que os meus amigos leiam, mas para a gente potencializar os resultados desse trabalho. Né? Mandar um abraço especial aí, professor Newton Mar, potência de história, que tá chegando aí. Grande abraço, viu, meu irmão? Aliás, tua agenda, meu irmão, como é que tá? Tu fala demais, cara. Eu vi. A minha é mais... Eu vou ser mais pontual, até porque o Gilbert já falou algumas. Então, dia 19 hoje, nós tivemos o aulão do GeoSul lá no IESP. Agradecer aqui a professora Érica, que nos recebeu muito bem lá no IESP Faculdades. Dia 21, aulão do Colégio Monteiro Lobato em Souza. Você que é de Souza, os ingressos encontram-se à venda ainda na escola, beleza? Apenas R$10, mas corra, porque o pessoal deixa para a última hora, vai acabar acabando todos os ingressos, Gil, beleza? Então, dia 22, Master Resolve em Natal, junto lá com você. Dia 25, destaque Juazeiro do Norte. Dia 25, nós vamos ter o nosso aulão de revisão. Dia 28, aulão da FPB Domus Hall, o maior aulão do Brasil. Dia 29, aulão de previsão do Enem no destaque. É o dia que nós vamos começar a maior previsão do Enem de todo o Cariri. Dia 29, não esqueça, dia 29 nós temos o maior aulão em Juazeiro do Norte. Dia 1º de novembro, aulão de atualidades no Colégio Paraíso, Juazeiro do Norte. Dia 2, grande encontro de humanas aqui em João Pessoa. Dia 3, aulão de atualidades de Geografia e História no Colégio Evolução. E dia 4 de novembro, super aulão do Colégio Gel, beleza? Vamos deixar de papo e vamos começar a fazer aqui alguns comentários. Me diga só uma coisa, parceiro. O que aconteceu de relevante acerca das atualidades nos últimos dias? Cara, bem, o pessoal que está estudando para o Enem tem que ficar ligado por quê? Porque aconteceram grandes mudanças na China, né? Sobretudo depois de 2015, quando foi revogada a lei do filho único. Verdade. Motivo? Isso. O motivo é que eles fizeram um censo demográfico e observaram que em 2050 a população de idosos da China estaria comprometendo o desempenho econômico do país. Ou seja, a manutenção da política do filho único iria inviabilizar futuramente a geração de mão de obra na China. Por isso, aboli-la. Isso, perfeito. Por isso, aboliram. Mas não só isso. Vem mudanças e vem mudanças drásticas. Nesse momento está acontecendo o Congresso do Partido Comunista Chinês, né, em 2016. O último tinha acontecido no ano de 2012, né, e vão manter o presidente Xi Jinping. Né? Só para deixar registrado, a China é unipartidarista até os dias de hoje. Até os dias de hoje só existe um partido na China que é o Partido Comunista Chinês. Inclusive há empresários chineses que são do Partido Comunista. É o maior partido do planeta Terra. Ele tem 89 Também, milhões de amigo da adeptos. China. Pois é, 89 milhões de adeptos. Vai pra China, todo mundo foi. É pra ser o maior partido lá mesmo. O que significa dizer que se um dia você for à China, não tenha a menor dúvida, você estará sendo observado por algum membro do partido, beleza? O negócio é que nesse momento eles estão reunidos, Gilbert. E lá existe uma lei que fala que o governante não pode passar dos 69 anos de idade. E se o Xi Jinping continuar, ele fará 72 anos quando entregar o cargo em 2022. Mas as mudanças econômicas que ocorreram na China, sobretudo depois de 2008, quando a China passou incôlume pela crise de 2008, teve uma queda bastante substancial em relação à sua moeda, o Yuan, né? Houve uma quebra, mas agora a China se prepara para substituir o dólar como moeda internacional. O Yuan se tornará talvez, se tudo ocorrer, né, como pretendem os chineses, mantendo Xi Jinping no poder, fazendo todas as reformas e as aberturas econômicas. Ele promete também fortalecer as empresas estatais do país, ele não abrirá mão, né, de fortalecer as empresas estatais e transformá-las também em multinacionais. Agora, né? Leandro, deixa eu pegar aqui o carona do que você está falando. Tá? É ao vivo, não é combinado não, viu? Isso. Partindo do princípio que lá na China eu tenho as ZES, as Zonas Econômicas Especiais. Ou zonas econômicas exclusivas, Isso. que pode aparecer das duas formas. Isso. Aí lá na China, cara, foram criadas uma série de políticas de incentivos para a instalação de empresas estrangeiras. Dentre elas, há uma política de Estado de desvalorização do Yuan em relação ao dólar. Será que isso é mantido? Isso. Existe uma pressão internacional para que a China
as condições econômicas da OMC, da Organização Mundial do Comércio. E eles batem muito nessa questão da desvalorização estatal do yuan. Então, para que ela possa se adequar e ter a hegemonia do comércio mundial, é fundamental que eles se adequem. Agora, o que é mais importante comentar, gente, é que durante o governo do Xi Jinping, ele empreendeu uma luta muito grande contra a corrupção do país. Para você ter uma ideia, foram mais de 1.300 pessoas que foram presos por corrupção. Ele fez uma verdadeira limpeza em relação à corrupção, não permitiu, claro, que existe corrupção em todos os países do mundo, não existe esse país do planeta Terra que tenha erradicado a corrupção, mas ele tem como marca a caça aos corruptos. Qual a possibilidade da gente mandar o Aécio Neves para a China? Não perturba meu juízo. Passemos para o próximo. Sabe como é que ele faz no Ceará? No Ceará faz assim, ó. Verdade. Se quiser conhecer o cearense, tá aquele... Ó, estão gritando lá já, viu? Eita, danada. Meu parceiro, tem um outro assunto que é inevitável. Deixa eu ver se eu adivinho o Sudão. Você tem? Cara, velho, pra você ver, né? Aconteceu. Deixa eu só fazer uma pergunta. Qual a possibilidade da gente mandar o Aécio Neves pro Sudão no dia do atentado? Ai, mas não tem essa sorte não, país. Oh, gente, aconteceu um atentado terrorista no Sudão agora, sábado 14. Foi um dos maiores atentados que já aconteceram na humanidade. Só perde para o 11 de setembro. Verdade. Mais de 300 mortos, né? Mas, infelizmente, se você entrar nos grandes representantes dos meios de comunicação mundiais, você perceberá que eles não colocaram a tarjeta Pray for Somalia. Ninguém rezou pela Somália? Aconteceu um ataque terrorista, né? Ou seja, o lobo solitário, né? Porque é branco, né? O lobo solitário saiu abrindo fogo lá em Las Vegas, todo mundo se compadeceu, né? Matou 59 pessoas. Depois você teve um outro ataque terrorista na Europa, todo mundo pray for França, pray for Bélgica, pray for Facebook, Espanha. Né? Tarjetinha Pois no é, mas ninguém fez pray for Somália. Será que é porque é um país da África? Né? A Somália, ó, é o chifre da África. A Somália é um país que está lá naquela região próxima do Oriente Médio. Eles são conhecidos porque o governo deles é tido como um governo fracassado. Desde 1994, o país é regido basicamente pelos chamados senhores da guerra. Agora que eles conseguiram fazer uma eleição supostamente democrática, tá certo? Mas existe um grupo terrorista na região e esse grupo terrorista, além do que as secas periódicas, os problemas relacionados às secas periódicas, as causas humanitárias em relação à fome no país, assolam aquela região de tal maneira que os jovens ficam sem perspectiva nenhuma. E uma das alternativas que eles encontraram, e pode ser que apareça na prova do Enem, são os chamados piratas da Somália. Verdade, verdade, área de pirataria. Isso, tem um filme muito interessante, que talvez você ainda tenha um tempo, e você deveria ter esse tempo para assistir, Capitão Philip, trata muito bem sobre esse tema, sobre os piratas da Somália, beleza? Tem um outro assunto importante também, Gilbert, né? Boa noite a você que acordou no país onde agora existem regras para a escravidão. Será que é reforma trabalhista? Não, o que a gente tem percebido é que o governo do Michel Temer, né, pressionado pela bancada ruralista, né, tentou modificar a forma como o Brasil trata o trabalho análogo à escravidão. Tá certo? Que é o que mais tem nessa nação, inclusive já foi tema de redação do Enem, tá? Isso. E existe aí uma série de determinações internacionais que classificam, sim, o trabalho escravo. Essa classificação foi modificada através de uma portaria do presidente, que agora está sofrendo uma pressão muito grande para retirá-la, tá certo? Até porque, né, em termos internacionais, não dá para aceitar a volta da escravidão, tá certo? Então eram essas as notícias que a gente deveria fazer o comentário, e agora a gente começa a falar sobre industrialização brasileira. Parceiro, na semana passada você falava sobre o quê? Gente, ó, semana passada a gente estava falando sobre segundo reinado. E a gente deu uma passeada, viu, Linhares, panorâmica pelo segundo reinado. Ó. A gente falou sobre o golpe, na verdade não seria o golpe, o clube da maioridade que antecipou a maioridade do imperador Dom Pedro II. A gente falou do modelo parlamentarista às avessas. A gente falou da rebelião praieira e a gente falou de algumas legislações ocorridas no segundo reinado. Na realidade, a gente passeou até a Guerra do Paraguai.
falamos das campanhas militares na região Platina, Uruguai, Argentina, Guerra do Paraguai. Hoje, especificamente, a gente vai olhar um pouquinho para a economia durante o Segundo Reinado. E, Linhares, quando eu falo de economia durante o Segundo Reinado, eu tenho que dar uma atenção especial para 4 elementos. Eu tenho que olhar para o cacau, eu tenho que olhar para a borracha, eu tenho que olhar para o café e, sobretudo, para o surto industrial que acontece no período imperial brasileiro. Especificamente, vamos partir do café, tá? O café não era um produto brasileiro. O café é um produto proveniente da Ásia. Da Ásia foi para a África, da África foi para a Europa, da Europa foi para a América Central, da América Central desceu para a América do Sul, foi bater lá na Guiana Francesa. Esse específico chamado Francisco Palheta sai do território do Pará, vai até a Guiana Francesa, traz mudas de café e as implanta no Brasil. Portanto, o café foi implantado no Brasil, no Pará, por volta ali de 1750. De lá, escorregou para o Nordeste, do Nordeste desceu para o Sudeste. Foi cultivado o café no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Naquele momento, primeira fase do café, trabalhou-se com a utilização da mão de obra escrava africana, mas, sobretudo, devido à aprovação da lei, o preço do escravo ficou muito caro e gradativamente você vai substituir o braço escravo pelo braço livre. Ali rola uma relação de trabalho chamado Sistema de Parceria, implantada aqui no Brasil pelo senador Campos Vergueiro em uma fazenda chamada Ibicaba. É bom anotar que isso é um tema forte para a sua prova. Aparece bastante nas provinhas, não apenas de Enem, mas também provas de vestibulares. O sistema de parceria acaba sendo um fracasso. E logo depois, a partir de uma política de Estado, a partir de 1870, o Estado brasileiro subsidia a vinda de imigrantes. Você vai ver o café saindo do Vale do Paraíba e adentrando a Oeste Paulista. Ali, São Paulo, Minas Gerais, transformar-se-ia em grandiosos produtores de café e a mão de obra predominantemente ali utilizada era mão de obra livre, mão de obra imigrante. Chegam ao Brasil belgas, chegam ao Brasil alemães, chegam ao Brasil em larga escala os italianos. Então, pensar no Segundo Reinado é pensar no café. É ali que o café ele vai ter uma ascensão econômica gigante até se transformar em um grandioso produto da economia do Brasil. Linhares, eu estou falando de imigrante, cara. Imigrante é um tal. Está me dando a coceira aqui. Imigrante é um tema forte para a prova do Enem. A gente pode falar de imigrante nessa prova? Esse país é um país de imigrantes, sim ou não? Sim, e nós sabemos que a imigração no Brasil ela tem períodos. De 1808 a 1850, o período de imigrantes não foi tão bom. De 1850 a 1930 foi o melhor período. E a partir de 1930 para cá, nós temos algumas digressões que a gente pode discorrer bem rapidamente. De 1808 a 1850, o que foi que aconteceu? Em 1808, a família real de Portugal veio para o Brasil. Vindo para o Brasil, sofreu pressão da Inglaterra. Sofrendo pressão da Inglaterra, abriu os portos às nações amigas. A Inglaterra era mais amiga do que as outras nações, né, por parte de Portugal. Por isso, os produtos ingleses entravam no Brasil. Você lembra, dia 1º de abril de 1810, foi assinado um tratado que dava aos produtos ingleses a permissão de entrar no Brasil mais barato do que os produtos portugueses. Esse é o tratado de 1810, o Tratado de Navegação e Comércio. Pronto. 15% Inglaterra, 16% Portugal, 24% qualquer outra nação. Durante o período de 1810 até 1820, nós tivemos algumas tentativas de separatismos no Brasil. Em 1817, nós temos uma revolução importante, a Revolução Pernambucana. Só lembrando, bicentenário da Revolução Pernambucana. Ó, você que é de Pernambuco, que me segue, que vai fazer o vestibular seriado, esse é um tema forte para a sua provinha lá da UPE, viu? Revolução de 1817, bicentenário, 200 anos da Revolução de 1817, isso é tema forte aí para a tua prova, tá? Muito, muito forte. Lembrem-se que os Estados Unidos da América eram os maiores responsáveis pela independência das colônias, né, no Novo Mundo. Então, a partir de 7 de setembro de 1822, o Brasil torna-se independente. Para que Portugal reconhecesse a nossa independência, começa ali a nossa dívida externa. Foi pedido 2 milhões de libras esterlinas aos ingleses, né? Os ingleses basicamente patrocinarão uma separação da província Cisplatina a partir de 1827, quando acabaria aquele contrato de 1810, que foi renovado
até 1844. Portanto, durante todo um meio século, o Brasil, não é que o Brasil não tenha se industrializado, ele foi impedido de se industrializar. A partir de 1830, nós temos problemas relacionados ao nosso imperador, Dom Pedro I, que vai voltar para Portugal, deixará aqui seu filho ainda muito novo, não terá condições de governabilidade, ele será, vamos dizer, orientado por regências. No período das regências foi o período que nós tivemos mais sublevações no Brasil. Dentre as mais importantes, nós temos a Revolução dos Malês, a Revolução Balaiada, Sabinada, é isso? Balaiada, Sabinada, Malês, mas a mais Levantes e importante, Motins de Farroupilha. A mais importante de 1835 a 1844, a Farroupilha, que basicamente secou os cofres públicos brasileiros, porque é muito difícil manter a unidade territorial de um país com dimensões continentais, como é o caso do Brasil, 47,7% de toda a América do Sul. Muito bem. Em 1844, com os cofres públicos vazios, agora sim, isso aqui você precisa anotar, tá certo? Fica ligado no que eu vou te dizer, porque quem faz vestibular, quem faz Enem, sabe que em 1844, o nosso ministro da Fazenda assinou uma tarifa, chamada tarifa Alves Branco. Né? Tarifa Alves Branco. Isso. Essa tarifa Alves Branco, ela sobretaxava todo e qualquer produto que entrasse no Brasil de 20% a 60% se tivesse similar brasileiro. Ok? O que significa dizer que os ingleses basicamente foram impedidos de mandar os seus produtos para o Brasil sem que pagassem impostos, Gilberto. Parênteses, só deixando registrado, quando a tarifa Alves Branco ela é criada numa perspectiva. Que perspectiva? Aumentar a arrecadação tributária, é justamente o que o Guilherme está colocando. Só que sem querer querendo, a tarifa Alves Branco constituiu-se como uma medida protecionista. Mandar um abraço especial para o Diego Cazé, cara. Foi nosso aluno. Hoje, a criminalista, meu irmão, satisfação demais ver o seu sucesso, cara. Parabéns, parabéns. Não existe coisa melhor para um professor do que ver a realização profissional dos seus ex-alunos, viu, meu irmão? Sucesso demais. E, bicho, eu acompanhei você e a sua defesa, as suas defesas aí, tá certo? Não se engane não que a gente acompanha você também. Petros Alves, daqui a pouquinho a gente fala do Mauá, tá? Isso. Daqui a pouquinho. Inclusive, esse comentário que a gente tá fazendo é a introdução pra gente chegar lá no Barão de Mauá, Por tá? quê? Porque a tarifa Alves Branco serviu como medida o quê, cara? Sem querer querer, virou uma medida protecionista. Pois é, a ideia era recuperar dinheiro para os cofres públicos, mas acabou protegendo a economia brasileira. Daí o surgimento de algumas parcas indústrias, mas surgiram algumas indústrias. Isso, justamente. É justamente o que o Enem chama de surto industrial no período imperial. Isso, inclusive, esse tema ele vai seco. Ele vai seco. Não é aquele tema que está implícito no edital. Se você pegar o edital do Enem para ler, são pouquíssimas folhas, entendeu? Mas esse tema ele vai direto. Você precisa conhecer o surto industrial que aconteceu no segundo reinado. Inclusive, eu tenho aqui um caminho para te mostrar, tá? E esse caminho que eu vou te mostrar é assim, ó. Pegue seu lápis, tome nota, anote que eu vou fazer aqui uma sequência de acontecimentos históricos. Meu funcionário. Meu parceiro, lembre-se de uma coisa. Eu disse que de 1808 a 1850 foi pequeno a imigração. Por que foi pequeno? Porque aqui ainda havia a escravidão. Então o imigrante tinha muito medo de ser feito escravo, mesmo sendo branco. Verdade. O que aconteceu por diversas vezes. Verdade. Né? Que muitos imigrantes não quiseram vir para o Brasil, optaram por ir para a Argentina. Era a escravidão obtida através de quê? De dívida. Isso, e do trabalho. A escravidão por dívida, tá certo? Porque eu prometia trazer o imigrante para cá, o Estado brasileiro prometia pagar a passagem, pagar 1 ano da estada dele aqui, e quando eles chegavam vinha a surpresinha, né? Muitos não receberam os benefícios que foram prometidos. E tinham que pagar aquilo que iam comer dentro dos latifúndios. Sim, agora deixa eu te dizer aquilo. Você falou uma coisa fantástica, a gente não pode deixar de falar. Ó, repara. O imigrante que vem para o Brasil, ele não está querendo vir para o Brasil. Ele está vindo por livre e espontânea pressão. Na Itália está acontecendo a guerra de unificação italiana. Na Alemanha está acontecendo a guerra de unificação alemã. Quem faz essa imigração é como se estivesse montando num cavalo selvagem sem sela. É uma coisa louca você abandonar uma nação com uma língua, uma cultura e viver em outra. E quando esse imigrante vem para cá, ele vem como livre. E ele tem a possibilidade de escolher para onde ele vai. Ele tinha a possibilidade de vir para o Brasil, ele tinha a possibilidade de ir para a Argentina. Muitos imigrantes disseram, eu vou para a Argentina. Por quê? Anote, número 1. Já foi abolida a escravidão na Argentina. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Esse é um critério para você colocar na sua prova. Número 2, muitos desses imigrantes, quando vieram para cá, eram protestantes. O Brasil é um país, sobretudo devido ao seu histórico de colonização, predominantemente católico. E pasmem, aqui no Brasil só eram
eram enterrados em cemitérios católicos. Durante a maior parte do período imperial brasileiro, só existiam cemitérios católicos. Alguns imigrantes protestantes diziam, pô, bicho, eu não vou para o Brasil, porque no Brasil não tem cemitério protestante. Eu vou para a Argentina, porque lá na Argentina já existem cemitérios protestantes. 3. Só um minutinho. E lembre-se da Constituição de 1824. Que dizia o quê? Ela dizia o quê em relação à religião? O catolicismo é a religião oficial do Brasil, não. Os demais cultos são permitidos. Aonde? Somente na esfera doméstica. E um terceiro elemento, o imigrante chega e fala, poxa, eu não quero ir para o Brasil, não quero ser tratado como escravo. Eu morar numa senzala? Não, negativo. Pode me colocar em outro alojamento longe da senzala. E aí vai rolar uma disputa entre os proprietários de terras, viu? Quando a galera chegava aqui no território brasileiro, chegava lá o Linhares, proprietário de terra, chapelão e tal, ei, vamos viver na minha fazenda de café. Aí, como é que é a sua fazenda de café? O alojamento tem ar-condicionado? Tem um campinho para me jogar futebol, balcha? Eu quero saber o que tem de relevante aí pra mim nessa fazenda. Tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Ah, não, eu vou pra fazenda do Gilbert, que a fazenda do Gilbert é muito mais show. Na fazenda do Linhares só toca Henrique Juliano, ninguém aguenta mais. É o único CD que ele tem no carro dele e tal. Esse imigrante, ele vai escolher... Melhor ter papo. Canta aí, de Momassa para o mundo. Tu sabe até dinheiro pra habitar, viu? Muitos imigrantes não quiseram vir para o Brasil. E para a gente já pular para a próxima parte, eu deixo registrado. Nosso país é um país de imigrante. Aqui tu tem índio, aqui tu tem africano, aqui tu tem europeu. Depois chega mais outra peca de europeu. Chega belga, chega alemão, chega italiano, chega chinês, chega japonês, chega sírio-libanês, chega extraterrestre. Tem tudo, meu amigo, nesse país. Meu funcionário, posso dar a lista dos acontecimentos do surto industrial? Eu posso só fazer uma introduction Sim. in your please? Seja... Seu inglês muito fuleiro, esse teu inglês... Gente, eu quero acrescentar o que o Gilbert falou. Doito high, doito rei. Vai dentro, fora não, bora, vai. Gente, lembre-se de uma coisa. Os imigrantes também vêm para o Brasil e eles não vêm só para o Brasil. Quem mais recebeu imigrantes foram os Estados Unidos da América. É verdade. Aquele país é uma coxa de retalhos. Depois deles, nós tivemos a Argentina, o Canadá. Por último, você tem o Brasil. Porque o Brasil ficou em último lugar? Só para variar, né? Porque aqui ainda permaneciam relações escravagistas. Segundo fator, por que a Europa exportou tanta gente? Porque na Europa nós tínhamos problemas demográficos. Lembre-se, estavam passando pela Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial, a população mundial, que do ano 1 da era cristã era de 250 milhões de habitantes, passou 18 séculos para chegar a 650 milhões de habitantes em 1700. De 1700 até 1850 a população pula de 650 milhões de habitantes para 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Onde é que aumentou a maior quantidade dessa população? Na Europa. A Europa tinha já feito o quê? Já tinha distribuído as terras. Esses trabalhadores estavam por onde? Perambulando pelo campo, perambulando pelas cidades. Então existiam terras para eles? Existiam aonde? No Novo Mundo. O Brasil, por exemplo, as terras do Brasil de 1530 até 1822 pertenciam a quem? A coroa portuguesa. A partir de 1822 as terras do Brasil pertenciam a quem? A ninguém. Eram devolutas. Então muitos imigrantes que vieram para o Brasil não vieram interessados em trabalhar nos latifúndios. Sobretudo depois que em 1850, anote. Lei de terras. Vem duas. São duas importantes. Isso. O nosso ministro da Justiça, né? Eusébio de Queiroz, vai sofrer pressão dos ingleses para quê? Para acabar com o tráfico negreiro. Ok? Fazemos propaganda para os imigrantes na Europa. Os imigrantes vêm para o Brasil. Ah, as terras aqui são o quê? Devolutas. Ah, então eu não vou trabalhar no latifúndio, eu vou querer terra, vou cercar a maior quantidade de terra, vou fazer como dizia, né? Montesquieu, é meu. Rousseau, é meu, é minha. Quem que vai contestar? Ok, Gilbert? Só que aí, 1850 é o ano da assinatura da lei que desgraça o nosso país, da lei de terras, que vai referendar o latifúndio no Brasil. O que é a lei de terras? É a mercantilização da terra. O Estado deixou de disponibilizar para suas populações títulos de posse. Quer ter terra? Sim, compra. Agora, só para deixar registrado. E quem que podia comprar terra nesse país? Rapaz, era muito caro, inviabilizava o processo. Então quem comprou é quem já tinha? Exatamente. Terras, portanto, referendo ao latifúndio. Deixa eu te dar um exemplo, ó. O Linhares estava falando agora há pouco, eu estava aqui só matutando no que eu ia falar, uma coisa linda e maravilhosa para vocês. Visualize o seguinte, lembra que eu estava falando do café agora há pouco? Lembra que eu falei dos imigrantes que vieram para cá?
Você que me acompanha aqui no @História com Gilbert, você que me acompanha no @FCO Linhares, é bom anotar, tá? Eu disse para você que os primeiros imigrantes que para cá vieram foram belgas e alemães. E merece destaque que alguns anos antes da lei de terras, esses caras conseguiram se tornar proprietários de terras, sobretudo utilizando esse princípio que o Linhares falava há pouco. Eles chegaram aqui antes da lei de terras. Sabe qual foi o resultado disso? As maiores fazendas produtoras de café do Brasil não pertenciam a brasileiros, pertenciam a famílias de belgas e alemães. Uma família chamada Lonardelli e uma família chamada Lundgren. Olhe, isso é referência pesada, viu? Você não encontra esse livro didático, não. Anote, cai em prova e você fica na frente do seu concorrente. Esse é o nosso grande objetivo aqui no processo, tá? Posso fazer minha linha do tempo? Se não for para gabaritar, a gente nem faz o programa. Manda rápido, porque já são 19 horas e 52 minutos. Nem que hora que começou hoje, mano. Você atrasou, que você tá se maquiando. Vamos, que daqui a pouco... O Linhares atrasou, que tá se maquiando. Eu. Mulheres. Galera, é o seguinte, ó, linha do tempo dos acontecimentos, tá? Repara, a gente tá falando de economia durante o período imperial. E quando eu falo de economia durante o período imperial, é a hora do mapinha, é a hora do mapa. O que é que você vai colocar? Economia no Brasil imperial é caracterizada pela diversificação das atividades econômicas. Bote assim, ó. Diversificação das atividades econômicas. O que é que eu tenho? Borracha, eu tenho borracha. O que é que eu tenho? Café, eu tenho café. O que é que eu tenho mais também? Cacau. Quando eu falo de borracha, o Brasil tem 90% do mercado mundial de produção de borracha. Mas a borracha correspondia a apenas 20% do PIB brasileiro. Por quê? Porque o que é que mais rendia dinheiro? 60% desse PIB era de café. Exatamente. Então, qual é o baluarte da economia do Brasil durante o segundo reinado e também durante os primeiros anos da República? Café, café, café e café. Bote assim, ó. Na verdade, até 1953, o café foi o principal produto da pauta de exportações do Brasil. E mesmo com a crise de 29, o café ainda continua. Tu vai deixar eu falar? Anda que tu fala demais. Muito obrigado. Vai. Só para você ter ideia, quais são, é isso que eu sei, quais são os benefícios que o café traz no Brasil? Isso cai em prova. Olha, isso cai em prova, meu amigo. Anote. Benefício do café. Vamos lá. Desenvolvimento urbano, sobretudo dos meios de transportes. Você vai desenvolver a linha férrea no Brasil e vai desenvolver os portos. Senão não vai fazer sentido você falar isso daí. Sim. Vamos lá. Você falou que Francisco José Palheta começou plantando café no Pará, depois ele tentou na Bahia, não deu certo. Não. Ele desceu até o Rio de Janeiro, Vale do Paraíba do Sul. Solo ruim. Isso, Vale do Paraíba do Sul, que está entre o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. Sim. Ok? Mas ainda assim o café prosperou por lá. Sim. O problema era a demanda mundial por café. Isso. Então esse café ele subirá a Serra da Mantiqueira Parênteses. Lá no Vale do Paraíba, quando foi feita a implantação, ainda não tinha Lei Eusébio de Queiroz. Quando criaram a Lei Eusébio de Queiroz e o café vai lá para o Oeste Paulista, aí. Qual é o problema? Eu sou carente de mão de obra. E está muito caro escravo. Qual é a minha alternativa? Imigrante. Meu funcionário pode Isso, trabalho salariado. Isso, trabalho livre. Isso, trabalho assalariado. Então, o café sobe a serra. Depois, a partir de 1870, que ele toma o Oeste Paulista, chega ao norte do estado do Paraná, vai para Minas Gerais, onde ele cria uma oligarquia, um grupo que governa, um grupo que tem poder, oligarquia, café com leite. Com leite por quê? Porque tem uma parte de Minas Gerais que fornecia leite para a nossa capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, vizinho a Minas Gerais. Ok? Por isso daí o termo café com leite. Manda ver. Agora sim. Agora a cidade de São Paulo, que em 1844 era um pouco menor do que a cidade de Paraíba, onde nós estamos, que hoje é chamada de quê? De João Pessoa. Agora a cidade de São Paulo, que era muito pequena, ela terá uma ferrovia que ligará lá de cima ao porto, lá embaixo, descendo a serra até o porto de Santos. Uma ferrovia. Depois, essa cidade ela será um entroncamento ferroviário. Por quê? Porque construiremos diversas ferrovias ligando São Paulo ao Oeste Paulista. Agora sim, parceiro. Por quê? Porque os latifundiários saem de suas terras e trazem dinheiro que se concentra em São Paulo. Concentração do capital em São Paulo traz o quê? O desenvolvimento comercial, desenvolvimento urbano e daí pra frente. Você é foda, meu irmão. Parabéns, viu? Você é quase um professor de história. Não é história, é economia, parceiro. Economia. É por isso que eu digo que a gente não vai fazer lá no grande encontro um aulão de
previsão. Ninguém tem bola de cristal. Eu tenho uma bola. O que nós fazemos é uma análise técnica de tudo que já caiu desde 2009. Você leva na brincadeira, mas você sabe que é verdade, né? A bolha de cristal de Donald Trump. Essa testinha aqui, ó. É a mente mais brilhante de toda essa live. Ó, aqui. É porque eu não passei em pó, colega. Rocha. Ei, bicho, eu vou pegar carona aqui no meu funcionário. E olha, essa é a sacada. Você tem um professor de geografia, você tem um professor de história, a gente tá aqui pra falar de economia. Oi, quem que tá ao vivo, mancho? Meus amigos. Ei, cara, a gente não pode deixar de falar disso. De maneira nenhuma. Você que está nos acompanhando, siga Estude Center JP. Gostaria de deixar registrado que o professor Gilbert Diego Falcão, meu parceiro desse negócio, nós montamos o melhor centro de estudos da cidade de João Pessoa. Tá a fim de estudar, meu irmão? Nós temos cabines de estudo. Nós temos uma internet super, ultra, mega rápida. Gente, você que tem dificuldade de estudar em casa, por causa da zoada, porque a tua internet não funciona, porque o calor concorre contigo, teu local é o Study Center. Claro, e a gente construiu uma promoção especialíssima. Dá pra falar? Para você que mora aqui em João Pessoa e quer ter 15 dias de imersão estudando lá no Study Center. 15 dias faz diferença, viu, parceiro? Lógico, pô. Você vai pegar as questõezinhas, vai chegar lá, vai entrar no mundo. É um vácuo, é um silêncio. Internet rápida daquela. Um trilhão de megas. Olha, bicho. O Pipoco do Trovão. Professor, quero muito ir para o Study Center. Faz o seguinte, todos os meus alunos, todos os alunos do professor Linhares têm um desconto espetacular para estar conosco nessa reta final, tá? Você vai ganhar um horáriozinho de estudo top, Team Fashion. Você vai ficar lá 2 turnos conosco. Professor, eu faço cursinho em XYZ, faço colégio, beleza, cara. Tu vai assistir aula de manhã, tu vai pegar as tuas coisas, tu vai lá pro Study Center, vai colocar teu materialzinho lá, vai trancar porque você tem chave para guardar suas coisas pessoais, vai pegar seu materialzinho, vai começar a estudar. Bicho, show de bola. Tem geladeira? Tem ondas? Tem. Tem um localzinho para fazer meu lanche lá? Tem. Irmão. E o mais interessante, viu? Nós funcionamos 24 horas. 24 horas? Quer dizer que eu posso dormir lá se eu quiser? Pode. Domingo a domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, Você tá sexta, esperando, sábado, domingo. tá certo? Manda um direct aqui. O parceiro. Condição especial. Isso, porque é nossa luta. Até o domingo, tá? Até o domingo tá com preço especial. Depois a gente volta pro preço normal, senão a firma quebra. E depois não reclame que nós não avisamos, beleza? Teu concorrente vai estar lá. Vamos embora. Cara, eu tava falando aqui uma coisa que é espetacular. O Linhares, professor de geografia, professor Gilbert, professor de história. A gente tá aqui, bicho, ó, misturando as ciências. O Linhares tá fazendo uma análise econômica. Vamos pra análise historiográfica. Sabe o que é que vai acontecer lá em São Paulo por causa do café? São Paulo vai mudar, cara. As casas em São Paulo eram casas de taipa. Linhares, casas feitas de era um colégio velho, mano. Isso. Eram casas feitas de pau a pique. Com o advento do café vai circular dinheiro naquela região. E quando o dinheiro circula na região, obviamente, você que é de São Paulo, você que é de São Paulo, que está aqui me acompanhando, você precisa saber disso. O cara que vai fazer FUVEST, o cara que você que vai fazer os vestibulares daí, bicho, o conhecimento é único. A gente que tem graduação aqui pelo Nordeste, a gente estuda com a galera que produz conhecimento aí, a galera que estuda aí produz conhecimento aqui, a gente faz um negócio fantástico. Então, você precisa saber disso, cara. Ó, São Paulo vai mudar. Mudou por quê? As casas de taipa foram substituídas por casas de tijolos. Ali na Avenida Paulista, você tem uma vibe muito louca. Por quê? Diferente da cana-de-açúcar, na época do ciclo da cana-de-açúcar, o proprietário do engenho, aliás, ele morava no engenho. Agora, no café, o dono do cafezal, ele não mora no cafezal, ele mora em São Paulo. Vai surgir a figura do administrador de fazenda. Tu tem uma fazenda no interior, tu paga muito bem o administrador para viver lá e proporcional a isso, meu amigo, você mora na Avenida Paulista. Inclusive, algumas casas de cafeicultores que são tombadas na Avenida Paulista, não pode mexer, um dos metros quadrados mais caros desse país. Ainda tem patrimônio da época do café. A ferrovia traz um ideal de modernidade. Rolava uma briga entre os parlamentares para levar a estrada de ferro para suas cidades, porque onde o trem passava era um espaço moderno. Aumenta a circulação de pessoas, aumenta a circulação de mercadoria, aumenta a circulação de informação. Olha o que vai acontecer com os espaços por onde o trem passava. O Jornal do Dia, que chegava em outros espaços 3 dias depois,
devido ao advento do trem, ele está chegando no mesmo dia. Então, esse ar de modernidade é o que você precisa absorver do café. Ah, pessoal, café, o produto, batata, dá muito dinheiro, pô, beleza. Mas a sua prova pede que você associe fatos, que você tenha uma capacidade de absorver as habilidades, competências propostas pela prova do Enem. E é isso que você quer. Pô, a galera que assiste aula com a gente lá no Master Natal, galera que assiste aula com a gente lá no GEO, eu fico tranquilo demais, porque eu sei que a minha galera vai fazer uma prova espetacular, vai arrombar a prova. Isso eu tenho certeza. Tudo isso que o Gilbert falou, a gente pode resumir em um conceito. Houve acumulação primitiva de capitais. Dinheiro. Ok? Quando houve acumulação primitiva de capitais, ela prevaleceu o desenvolvimento econômico daquela região, da região sudeste. Baseado em quê? Na produção e exportação de café. É isso que vai fazer com que surjam as primeiras indústrias do Brasil. E vai surgir vão surgir os barões do café. Portanto, pessoal, quando é que o Brasil se industrializa? Ele começa com o processo de industrialização a partir de 1870, 1880. Qual era o tipo de indústria que tínhamos no Brasil? Indústrias de bens de consumo não duráveis. Permisso. Só um minutinho, parceiro. Sabão, sabonete, roupas, alimentos, não duráveis, velas. Era isso que o Brasil produzia. Água gaseificada, refrigerante. Porque para você que vai fazer Enem, todas as vezes, quando é que o Brasil se industrializou? A partir de 1930. Com o que? Com Getúlio Vargas? Não, Vargas faz o investimento em um tipo de indústria. Qual indústria? A indústria de base. Antes o Brasil já tinha indústria? Já tinha indústria. Quando? Ainda no século XIX. A partir de 1880. Beleza? Permisso. Galera, fazendo aqui a sequência lógica dos fatos, para você colocar no mapinha, tá? Nós já falamos, eu só estou pontuando na sequência correta dos tempos. Peraí, quero mandar aqui um abraço para nossa soberana da redação, Nelândia Teodoro. Professora Nelândia, professora do Master. Isso. 5 alunos, nota 1000 na redação. Simplesmente é a soberana da redação desse país. Professora Nelândia, quem faz grande Nelândia, abraço, viu? É mil na redação. Eu vou fazer o seu curso de redação, professora, para tirar 1000. Aqui nós tínhamos também o professor PA, o Paulo Ayrton, lá de meu amigo demais, meu coordenador de história. Isso. Grande PA, abraço para você. Abraço para George, os caras que arrobaram a Olimpíada de História. Simplesmente o estado do Ceará teve a maior quantidade de equipes premiadas. Só lembrando, e quem mais ganhou medalha não foi o Master? Não é não? Ai! Tu briga com os profissionais. É chata, pô. É verdade. Inclusive eu estive em Fortaleza domingo, dei aula para uma galera muito massa, aí no Feirão do Estudante, dei uma palestra para a galera lá no Shopping Guatemi. Se você que está aí assistiu aquela palestra, bicho, fui muito bem tratado por vocês. Obrigado demais ao Alberto, ao Bruno Navarro, ao professor Idelfrano, que me levaram a Fortaleza, cidade que eu nasci, e ao mesmo tempo a gente construiu novas amizades. Nem precisava dizer. Tamanho da brincadeira. Tu nasceu aonde? No sul. No sul do Ceará. Direto dos Estados Unidos, United States of Sobral. Direto dos Estados Unidos. Estrangeiro. Você poderia se calar para falar? Manda ver que tá terminando. Vamos lá. 1844, tarifa Alves Branco. O que a tarifa Alves Branco vai fazer? Sobretaxar todo e qualquer produto com similar brasileiro de 20% a 60%. Para a gente sistematizar, produtos não simultaneamente produzidos no Brasil pagava 30%. Produtos simultaneamente produzidos no Brasil pagava 60%. Pronto, morreu o boi. Tarifa Alves Branco foi criada para aumentar a arrecadação tributária, sem querendo, acabou virando uma medida protecionista. Perfeito. Em 1845, a Inglaterra, revoltada com a tarifa Alves Branco, deu um desconto no Brasil. Que desconto foi esse? A Aberdeen, legislação através da qual os britânicos passaram a prender navios negreiros que transportavam escravos no Atlântico. Você começa a inviabilizar o negócio da escravidão no Brasil. Em 1850, você tem a assinatura de uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, ou seja, proíbe a entrada de novos escravos aqui no território nacional. E, por proibir o tráfico negreiro, reduz a oferta de escravos e, consequentemente, aumenta o preço dos escravos. Em 1850, no mesmo ano, você tem a Lei de Terras, que promove a mercantilização da terra. É aí que eu entro, é aí que eu começo a construir o surto industrial. O que vai favorecer o surto industrial brasileiro? Linhares muito bem colocou. A lucrativa pelo café. Perfeito. 2, com a legislação contrária à escravidão, estou falando da Lei Eusébio de Queiroz, estou falando da Bill Aberdeen, muitos investidores que jogavam seus capitais para o negócio de escravos disseram: está muito arriscado investir meu capital no negócio de escravos, eu vou investir meu capital em outras situações. E nessa perspectiva, essa galera optou por redirecionar a grana que estava jogada no tráfico de escravos
nas fábricas. A galera foi incentivada por causa da tarifa Alves Branco. E eu até antecipo, em 1860, veio uma tarifa chamada tarifa Silva Ferraz, que acaba com essa medida protecionista e inviabiliza o surto industrial brasileiro. Agora, repare, quando eu falo de industrialização do período imperial, eu não posso deixar de falar de um cara chamado Irineu Evangelista de Souza, também conhecido com o nome de Barão de Mauá, viu, Petro? Estou pergunta, estou respondendo agora. Linhares, meu amigo velho, qual foi a relevância do Barão de Mauá no processo de surto industrial durante o segundo reinado brasileiro? Rapaz, o Marquês de Mauá, na verdade, era um menino muito pobre que teve a oportunidade de trabalhar em uma empresa de exportação, aprendeu inglês, aprendeu a lidar com a Bolsa de Valores, com os bancos. Bem bestinha aí. Pois é. Montou bancos, montou indústrias do Brasil, chegou a falir, basicamente, era quase que o dono do Uruguai. Depois voltou a enriquecer, mas saiu de cena em termos industriais. Foi um surto industrial, efetivamente, o que nós tivemos com o Marquês de Mauá. O pai do Mauá, o pai do Barão de Mauá, era um pequeno proprietário de terra que vivia no Rio Grande do Sul. E ali no Rio Grande do Sul eram constantes roubos de gado provenientes de ladrões do Uruguai. E ele tentando proteger seu gado, ele foi o pai do Barão de Mauá. O pai do Barão de Mauá tentando proteger o gado, ele teve um contato com os ladrões acabaram matando. Ele foi morto. O Irineu, antes de ser Barão de Mauá, era um jovem que tinha 7 anos de idade. A mãe casou-se novamente, o segundo marido disse que não iria criar o Irineu e induziu a mãe a retirá-lo de dentro de casa. E a mãe mandou o Irineu, com 7 anos de idade, morar no Rio de Janeiro. Ali ele começou a trabalhar numa venda, no mercado, cresceu dentro do mercado. Devido a Bill Aberdeen, o seu patrão, ele teve um prejuízo porque uma embarcação dele foi confiscada pela Inglaterra. E ele foi negociar uma dívida do patrão com um inglês chamado Mr. Caruthers, dono de um banco chamado Banco MacGregor. O inglês gostou dele, o colocou para trabalhar no banco. O inglês o ensinou a língua britânica e disse, bicho, para tu trabalhar no meu banco, tu tem que falar inglês, aprenda o inglês. Ele, quando começa a entender um pouco do inglês, ele começou a ler os teóricos do liberalismo, cara. O cara foi ler o Adam Smith, o cara foi ler o Stuart Mill, o cara virou a... O que é o liberalismo? É a ciência de se ganhar dinheiro. E ele começou a aplicar práticas liberais nos seus negócios aqui no Brasil. Uma das características dele foi, você falou agora há pouco de Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é de médio a longo prazo. Na época, o nosso país tinha um banco, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil estava falido. Quanto valem ações de um banco falido? Nada, está falido. Ele começa a comprar ações do Banco do Brasil a preço de banana. Olha o pensamento dele, eu sou jovem, esse aqui é o Banco da Nação. Esse é o Banco do Brasil. Mais cedo ou mais tarde esse banco vai ser recuperado, essas ações vão valer mais dinheiro, eu vou ganhar mais grana. Ele começou a comprar ações do Banco do Brasil, comprou. O imperador liquidou o banco, as ações bombaram. Adivinha? Ficou rico. Poderia ter comprado uma fazenda, poderia ter comprado uns escravos, nunca mais na vida dele ele ia pregar um prego numa barra de sabão. O que é que o Irineu disse? Abomino a escravidão. Eu defendo o trabalho livre. Lógico, deu os teóricos do liberalismo. E o interessante, ele começou a girar os negócios dele. Só para você ter uma referência, o Irineu, ele montou um estaleiro chamado Ponta de Areia, começou a fabricar navios. Ele montou uma fábrica de canos, utilizou esses canos para transpor águas do Rio Maracanã. O cara fez uma transposição de águas, bicho. O Irineu era dono de 7 das 10 maiores empresas existentes no Brasil. Uma característica dele muito peculiar, Linhares. Ele comprava uma empresa, quando tinha escravos nessa empresa, ele olhava para os escravos e dizia, vocês vão trabalhar para mim, eu vou pagar um salário para vocês. E vocês vão utilizar o salário de vocês para me comprarem a sua liberdade. Ele não trabalhava com escravos. O cara é bom. Não digo que é bom, o cara é inteligente, porque se você for analisar, nesse mundo... O cara é espetacular. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou abolir a escravidão, ele pode comprar aquilo que você está disposto a vender. Os alunos sabem disso, mas vamos mais a fundo. O que é melhor, o trabalho livre ou o trabalho escravo? Escravo é caro, tu imobiliza teu dinheiro comprando escravo. O trabalhador livre, eu trabalho no mês de outubro para receber no mês de novembro. Eu gero riqueza para o meu patrão me paga. Vai lá no Max, o nome disso é mais-valia. É o lucro que o patrão tem sobre os empregados. É isso que sustenta o sistema capitalista, diga-se de passagem. O sistema capitalista é sustentado pelo lucro. O trabalhador assalariado é muito melhor no mundo capitalista que o trabalhador escravo, sobretudo essa escravidão moderna que a gente está apresentando para vocês. O Irineu Evangelista de Souza
é um cara que vai enriquecer. Depois da tarifa Silva Ferraz, ele faliu porque acabou o protecionismo contra os britânicos e automaticamente as empresas dele não conseguiam mais sobreviver. É o que o Irineu vai fazer? Volta a lidar com o comércio e enriquece de novo. Você, Bocoió, quer ficar milionário uma vez? O Irineu ficou milionário duas vezes. O cara fica uma vez, empobrece e depois fica de novo. Aprende com o profissional. Ei, cara, a galera tá dizendo que tá travando aí, viu, Linhares? Ó, pessoal, seguinte, tá travando. Se tiver travando aqui no @História com Gilbert, corre lá pro FCO Linhares, tá? Manda um ok aí pra dizer pra gente se tá tudo ok, se tá funcionando aí a transmissão. Aliás, pessoal, coloca aí de onde é que vocês estão vendo, tá certo? Põe o estado aí, a cidade e o estado da onde vocês estão vendo. Olha aí, o que é que manda aí? Pausado devido à qualidade da conexão. Pessoal, manda um direct aí pros amigos. Passa pra cá, pro @FCO Linhares. Enquanto o Gilbert dá um jeito aqui na transmissão. Voltou. Galera aí do @História com Gilbert, tá ok, tá ouvindo, firme, forte, é nóis. Oi. Ih, cara, eu acho que tá travando aí, meu irmão. Vamos embora. Corre aí pro FCO Linhares. Vai lá, Linhares, puxa o trem aí enquanto eu tento resolver aqui. Não, manda ver aí. Tu tava falando sobre o Irineu, macho. Termina aí. Pois é, cara, o Irineu Evangelista de Souza é um dos caras, pronto, voltou. E rolava assim, meio que um fight, entendeu, Linhares? Rolava um fight entre a galera que defendia os princípios liberais e a galera que era meio arcaica, conservadora, aquela galera que estava querendo viver numa vibe puramente agroexportadora, plantar, colher e vender. Pessoal, isso é uma característica desse país. O Brasil, ele tem uma vocação para ser um país agroexportador. Quando é que isso muda? Com Vargas. O Léo estava falando agora há pouco de Vargas. Vargas, todo ano, não tem nem graça, né, mas falar isso. Todo ano na prova do Enem tem uma questão de Getúlio Vargas. E nunca os caras repetiram o assunto. Vargas é a história sem fim. Porque também o cara passou 20 anos no cargo do presidente da República, meu irmão. Se o cara não tivesse feito muita coisa... Ele construiu muita coisa. Lógico, fez muita coisa. Qual é o currículo de Vargas? Criou a legislação trabalhista, criou a Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, indústria de base. Criou a Petrobras, criou a Eletrobras. Promoveu o processo de industrialização do Brasil. Esses dias eu passei a semana falando na sala. Muita gente hoje olha para esse país que passa por uma crise política, por uma crise econômica e moral, e ousa dizer, a gestão pública não presta. E eu estou aqui para combater esse discurso. A gestão pública, quando é bem feita, presta. Basta você olhar para Vargas. O nacional desenvolvimentismo de Vargas fez do Brasil um país que era praticamente exportador de gêneros agrícolas se transformar em uma nação industrializada. A gestão pública presta sim, quando tem gente que presta por trás da gestão pública. A Coreia do Sul recebeu um banho de gestão pública, deixou de ser um país puramente agrário, construiu uma política educacional voltada para desenvolver tecnologia. Hoje é um fenômeno no que tange a produção de tecnologia. Samsung, produto coreano. Hyundai, produto coreano. Kia, produto coreano. Vai encerrar, tá certo, pessoal? E eu queria só fazer algumas colocações importantes. Primeiro, se na tua prova cair que as crises favoreceram o processo industrial no Brasil, você responde que sim. Porque todas essas crises, olha lá, 1844, Tarifa Alves Branco, 1850, Eusébio de Queiroz, Lei de Terras, 1888, a abolição da escravatura, 1889, Proclamação da República, Primeira Guerra Mundial, crise de 1929, tudo isso foram crises, e as crises sim favoreceram o processo industrial brasileiro. É também comumente perguntado quem foram os primeiros trabalhadores da indústria do Brasil. Sua resposta qual é? Os imigrantes. Por que não foram os ex-escravos? Porque o dono das indústrias tinha eles como brutalizados, ok? E também é importante falar, baixa só um pouquinho, já tá terminando. Porque é hora de dar tchau. É muito importante falar... Alá, Gabriel Diniz, é hora de dar tchau, tá? Ó, que a partir da Primeira Guerra Mundial, o Brasil começa o que nós denominamos de processo de substituição de importações, que será intensificado no governo de Getúlio Vargas, beleza? Muito obrigado por sua presença, por sua audiência. Fica aqui registrado os nossos agradecimentos, tá certo? A todos vocês, o nosso abraço. Até quinta-feira da próxima semana, nosso penúltimo programa Humanas com Texto. Valeu? Muito obrigado. Manda aí, parceiro. Salve, salve, meus queridos. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado pela audiência. E aqui, ó, a palavra dada é cumprida. Nós vamos até a prova. Depois da prova, a gente abre a live para comentar. E vai ser a máquina de aprovação. Muito obrigado pela presença. Valeu! Valeu, um abraço. Nosso muito obrigado. Boa noite. Até a próxima.